Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma atividade de revisão e eu, professor Renato Brito, selecionei uma listinha com 15 questões legais para você dar uma revisada geral, nessa reta final do vestibular. Tranquilo? Bom, então você já deve estar de posse aí da sua lista, você já deve ter dado uma lida aí no enunciado da primeira questão. Não leu não? Vou fazer o seguinte, pause esse vídeo, dê uma lida aí no enunciado e na sequência você volta, beleza? Uma outra opção seria você pausar o vídeo, gastar 3 minutinhos você mesmo, tentando aí fazer a resolução aí da questão no seu rascunho. E aí na sequência você solta o vídeo para você ver a minha resolução. E aí você vai ver se você acertou ou não, se a sua resolução foi parecida com a minha. E você vai pegar aí mais ideias, para o seu treinamento. Tranquilo? Pois façam isso então, pause o vídeo aí 2 minutinhos e tente resolver e na sequência então você solta o vídeo e assiste a minha resolução. Então vejamos agora a resolução comentada da primeira questão, beleza? Olha, questão famosa, é aquela famosa situação do casal de patinadores, que a gente sempre aborda aí, no nosso capítulo de impulso e quantidade de movimento, da apostila 1, da nossa apostila verde, E aí é aquela situação clássica, na situação inicial, duas pessoas, vamos supor, Jorge e Claudete, estavam parados no terminal do Quintino Cunha, ou seja, ambos estão parados, ambos têm velocidade zero, quando de repente Claudete vira para Jorge e diz: Jorge, me dá R$1. Jorge mete a mão no bolso e diz: puta merda, eu não tenho nem R$1. Você não tem R$1, seu liso? E aí a Claudete mostra a ira feminina, e empurra o Jorge e vai aplicar nele então uma tremenda força F. E aí você sabe, moçada, que aqui vai entrar na jogada a famosa terceira lei de Newton, ação e reação. Se Claudete empurra Jorge, ela também será empurrada de volta, porque é ação e reação. Mas professor, mas o cara vai fazer isso com a moça? Não, presta atenção, até se ela empurrar a parede empurra ela de volta. Não é porque o rapaz é machista ou mal-humorado, não. Se ela empurrasse uma parede, ela também seria empurrada de volta, porque a lei da ação e reação não perdoa, Aliás, é uma das únicas leis respeitadas no Brasil, não é verdade? Moral da história, professor, é a mesma força em módulo, ação e reação, e ela vai agir do mesmo tempo, durante o mesmo tempo. Por quê? Porque a duração do empurrão é o mesmo, é a mesma duração tanto para um quanto para outro. Moral da história, conforme a gente já conversou, nas nossas aulas, da apostila verde, diz aí, Renatinho, aqui é nesse momento que haverá uma mera transferência de quantidade de movimento de um para o outro. Parte da quantidade de movimento do rapaz vai ser transmitida para a moça, de modo que na situação final, cada um terá a sua própria velocidade, cada um terá a sua própria quantidade de movimento. Então, o que nós vamos usar aqui é a famosa situação da conservação da quantidade de movimento do sistema, A soma das quantidades de movimento antes é igual à soma das quantidades de movimento depois. E claro que não é a soma dos módulos, é a soma algébrica, levando em conta o eixo, e o sinal algébrico, que você vai ter que adotar, não é verdade? Grandezas vetoriais a favor do eixo vão ganhar um sinal algébrico positivo e contra vão ganhar um sinal algébrico negativo. Então a conservação da quantidade de movimento do sistema formado pelo Jorge, pela Claudete, vai ficar o seguinte, a soma das quantidades de movimento antes é igual à soma das quantidades de movimento depois. Quantidade de movimento você sabe que é a massa vezes a velocidade. Mas concorda que no começo ninguém tem velocidade? A velocidade do A é 0 no começo e a do B é 0 também. Tudo isso em relação à Terra. De modo que a soma antes então é 0. E como é que está na situação final? A quantidade de movimento do A depois, está para trás. Portanto, ela vai ganhar um sinal negativo, Então vai ficar menos MAVA mais MBVB, positivo porque está a favor do eixo. Portanto, passando para um lado, passando para o outro e ajeitando, o sinal algébrico, olha o que a gente vai encontrar. Então a gente encontra esse resultado. E aí você pode estar se perguntando, qual é a interpretação física disso? Fisicamente aqui, professor, o que está acontecendo? Você vai entender melhor se eu colocar números. Imagine o seguinte, a soma das quantidades de movimento antes era 0. Vamos supor que esse impulso transferiu 10 de quantidade de movimento do A para o B. Então a quantidade de movimento do A, que era 0, perdeu 10, vai passar a valer menos 10,
E a do B ganhou esse mesmo 10, ó. De modo que, o que é que você está vendo aqui? A soma antes é igual à soma depois. A quantidade de movimento do A, ó, eu inventei esse número, menos 10. A quantidade de movimento do B, mais 10. Passa para um lado, passa para o outro. Igual o que eu fiz ali, ó. Olha o que você está encontrando. Renato, quando eu passar para o outro lado, eu estou encontrando 10 é igual a 10. Então, nesse momento que eu encontrei 10 é igual a 10, eu pergunto para você, nessa hora, quem é que tem maior velocidade? É o A ou é o B? Você deve ter falado que as velocidades são iguais, mas veja, esse 10 não é velocidade. Esse 10 é quantidade de movimento. Quando você diz que a quantidade de movimento do um é igual à quantidade de movimento do outro, isso dá margem a você fazer o seguinte raciocínio. Eu me lembro disso. O produto é igual? É. As quantidades de movimento são iguais? Sim. Portanto, quem tiver maior massa é que vai ter, então, o que, pessoal? A menor velocidade. E quem tiver, então, a menor velocidade é o que vai ter a maior massa. Tá. Então, quando eu digo que 10 é igual a 10, não vacile não, cara. Esse primeiro 10, ele pode ser, digamos, 5 vezes 2. E esse outro 10 pode ser 10 vezes 1. Então, aqui está confirmando aquilo que eu estava te falando. Tá. O que tiver a maior massa é que vai ter, então, ó, a menor velocidade, ó. Então, essa equação que a gente encontrou, ela está dizendo isso. Que ao final desse episódio, A e B terão quantidades de movimentos iguais em módulo. Tipo, 10 e 10. Cada um vai ter o mesmo 10. Moral da história, então, a gente vai marcar qual alternativa? A letra D. A letra D fala exatamente isso, ó. Independente de quem tiver maior massa, eles adquirem quantidade de movimentos iguais em módulo. É verdade. Tranquilo? Então, primeira questãozinha, moçadinha, marcamos aí a letra D. Mas, professor, eu tenho uma pergunta. Ótimo, perguntas são sempre bem-vindas. Professor, e se a questão perguntasse qual deles vai ter a maior energia cinética? A energia cinética deles vai ser igual também ou não? Uma ótima pergunta. Excelente. Qual deles vai ter maior energia cinética após esse empurrão? Vamos pensar sobre isso? Então veja o que eu fiz. Da relação número 1, você facilmente consegue encontrar essa relação número 2, né? Que me diz que VA sobre VB vai ser igual ao quê, professor? Vai ser igual a MB sobre MA. Guarda esse fato. Eu quero achar qual deles vai ter maior energia cinética no final, né? Se é o A ou se é o B. Vamos fazer o seguinte, só por curiosidade, vamos dividir a energia cinética final do A pela energia cinética final do B, só para você ver como vai aparecer uma relação bem interessante. Veja como é que vai ficar. Então esse quociente vai dar o quê? Olha, MAVA ao quadrado sobre 2 mais MBVB ao quadrado sobre 2. Tu percebe facilmente, né, ó, que esse 2, ó, vai cancelar com esse 2 e você vai acabar encontrando então o seguinte, ó, MA sobre MB, VA sobre VB ao quadrado. E aí eu te pergunto, quanto vale VA sobre VB? VA sobre VB, ó, já está amarrado pela relação 2. Lembre-se que eles estavam inicialmente em repouso e se empurraram usando um par de forças internas. De modo que você não tem como escapar da condição 1, e a condição 1 implica essa relação 2. E aí eu vou pegar essa relação 2 e eu vou substituir aqui, ó. Então, onde tiver VA sobre VB, professor, o senhor vai trocar por MB sobre MA. Troca aí, para eu ver o que acontece. Então, fazendo a substituição, eu vou encontrar essa expressão, né? Então, na sequência, eu fiz aquilo que eu te falei, ó. Eu peguei essa relação número 2 e eu substituí aqui, né? Onde tem VA sobre VB, eu troquei por MB sobre MA. Como isso daqui também ficou ao quadrado, né? Então, vai ficar desse jeito. Esse MB ao quadrado cancelou com esse MB, esse MA ao quadrado cancelou com esse MA. De modo que o resultado final ficou, isso dividido por isso é igual a MB sobre MA. Agora, quando eu multiplico em cruz, eu acho que massa do A, energia cinética do A, é igual a massa do B, vezes a energia cinética do B. Tu percebe que essa relação parece com a relação número 1? Massa do A, velocidade do A, massa do B, velocidade do B. Quem tem a maior massa vai ter a menor velocidade, porque o produto é constante. Aqui está parecido, ó. Massa do A, energia cinética do A, massa do B, energia cinética do B. Ou seja, o produto é igual. Portanto, aqui vai se repetir mais uma vez aquele raciocínio. Ó, aquele que tiver, então, a maior massa, ao final do episódio, vai ter a menor energia cinética.
E vice-versa, né? Aquele que tiver a menor massa é que vai ter a maior energia cinética, uma vez que esse produto antes é igual a esse produto depois, né? Interessante, né não? Então, se perguntarem a respeito da energia cinética, né? Tu sabe então que a relação que a gente encontrou é essa daqui. Professor, mas me diga uma coisa, isso daqui são fórmulas, que eu vou ter que saber tudo decorado, esse monte de coisa? Ah, eu acho isso tão chato, ter que decorar um monte de fórmulas. Você sabe que o nosso estudo de física, eu e você, é sem fórmulas. O nosso estudo é física intuitiva, não é verdade? Claro que você não vai ter que saber nada disso daqui decorado. Na hora da sua prova da FUVEST, sua prova do Enem, sua prova da Unicamp, sua prova da SpaceX, da AFA, não sei qual é a prova que você vai fazer. Na hora da sua prova, você vai escrever isso aqui no rascunho, isso aqui no rascunho, isso aqui no rascunho. Você vai tirando essas conclusões, cara, no seu rascunho, entende? E aí vai tirar as devidas conclusões lá na hora H. Não tem nada para você decorar não, você precisa entender como é que funcionam as coisas, beleza? Então, tranquilo, moçadinha. Finalizamos então essa primeira questão, revisamos aí impulso e quantidade de movimento, um pouquinho de energia cinética na parada, tranquilo? Bom, vamos então passar para a próxima questão, vamos passar para a segunda. O que é que você deve fazer? Leia a segunda questão antes de mim, tenta resolver aí, gasta aí 5 minutinhos, e aí depois tu manda ver o vídeo e assiste a minha resolução. Vamos lá!